Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora falar sobre porcentagem, beleza? Ver algumas questões de porcentagem, como transforma em porcentagem, qual o significado, né? Pois, mas porcentagem tem aonde? Tem tudo, na verdade, porque porcentagem nada mais é do que a representação de um valor de forma relativa. Então, você vai ter porcentagem em probabilidade, vai ter uma porcentagem de matemática financeira, pode ter porcentagem por quê? Porque eu posso representar um valor em porcentagem, né? Ah, ali tem 300 pessoas. Ah, ali tem 70% das pessoas. Ah, compareceram 300 pessoas. Não, compareceram 70% das pessoas. Então, eu posso pegar aquele valor 300 e transformar em quê? Em um valor relativo em porcentagem, né? Então, porcentagem nada mais é do que a representação de um valor, né, de forma relativa. Beleza? Então, como é que isso acontece? Vamos lá comigo, vem cá. Porcentagem, por exemplo, né? Tem uma porcentagem. Eu penso assim, ó. Porcentagem, o nome já fala, né? Já deixa claro o nome, ó. Por cento. É alguma coisa por 100. Então, o símbolo de porcentagem está aqui, não é isso? Onde ele significa um centésimo. Certo? Então, quando eu falo assim para você, ó, 20%, né? 20% de alguma coisa. Então, 20%, qual é o meu pensamento? É como se eu falasse o seguinte, ó. 20% é uma razão. 20 sobre 100. Por que 20 sobre 100? Porque qual o raciocínio aqui? Qual o raciocínio aqui em cima? 20 sobre 100. É como se eu pegasse o meu inteiro, fragmentasse em 100 pedaços iguais, e desses 100 pedaços eu estou fazendo o quê? Eu estou usando 20 pedaços. Então, o pensamento é que de 100 pedaços, eu estou utilizando 20. Beleza? Então, de 100 pedaços, eu estou utilizando 20 pedaços. Então, mais ou menos assim. Quer ver um exemplo? Digamos que você tem um recipiente, né? Um recipiente qualquer. E nesse recipiente você tem apenas, você não sabe qual o volume, você não sabe qual a capacidade. Mas digamos que você tenha lá uma certa quantia de um certo, sei lá, um líquido qualquer, né? Tem um líquido lá dentro. Então, tá aqui. Beleza? Certo líquido. Então, assim, Josmar, quanto é que tem aí, hein? Aí você não sabe a capacidade, né? O número absoluto. Aí você não sabe o valor absoluto. Ah, tem tantos ml, tem tantos litros. Ah, volume. Ah, tem tantos decímetros cúbicos. Você não sabe. Então você lança mão de quê? Da porcentagem. Que ela vai te auxiliar a representar esse valor de maneira o quê? De maneira relativa. Não é isso? De maneira relativa. Então, nós temos aí a representação desse valor, né? De forma relativa. Então, por exemplo, ó, nós temos aí o valor aqui embaixo, certo? Então, mas você acha que é quanto mais ou menos aí? A pessoa dá uma olhada, fala assim, rapaz, eu tô achando que aqui, rapaz, sabe quanto deve ter aí? Deve ter uns 20% mesmo, ó. 20%. Por que ela falou 20%? Porque na sua mente, ela pegou, fragmentou todo o recipiente em pedaços. E quantos pedaços? Ah, 100 pedaços, Josmar. 100 pedaços. E desses 100 pedaços, ela fez o quê? Utilizou 20. Beleza? Então, porcentagem é isso. É quando eu pego o meu valor, né? Que está ali, que eu não sei, fragmento em 100 pedaços. E desses 100 pedaços, estou usando quanto? 20 pedaços. Beleza? Então, aqui nós temos um valor relativo. Beleza?
temos um valor relativo. Então, porcentagem é a representação relativa de outro valor absoluto. Usado muito em matemática financeira, né? Juros, taxas, inflação, tudo isso aí, a gente utiliza o que na matemática financeira? A questão da porcentagem. Beleza? Então, olha só. Por exemplo, mas se eu quiser, então, por exemplo, transformar alguma coisa em porcentagem, eu quero transformar alguma coisa, algum valor em porcentagem. Se eu quero transformar em porcentagem, eu faço o que, Jusmar? Eu vou multiplicar por 100. Ah, mas eu vou querer retirar o símbolo de porcentagem. Aí você tem que fazer o quê? Dividir por 100. Até mesmo que quando você for fazer contas, continhas bobinhas mesmo, sempre você vai ter que tirar o símbolo de porcentagem. Porque esse símbolo, na verdade, ele é um número, não é? Ó, esse símbolo de porcentagem aqui, ele nada mais é do que um centésimo. Então, ele é um número. Beleza? Então, o símbolo de porcentagem, ele representa um centésimo. Beleza. O que é importante eu saber em porcentagem? O que é importante eu saber? É importante saber o seguinte, que existe, né, um referencial. O que é um referencial, na verdade? Né? O referencial é o nosso ponto de partida. Né? O referencial é o nosso ponto de partida. Né? E o nosso ponto de partida, onde está saindo a minha análise, sempre, Josmar, vai valer quanto? Vai valer 100%. Beleza? Então, meu ponto de partida é o meu referencial, vale 100%. Então, por exemplo, eu vou... Quer ver aqui um exemplo legal? Um exemplo aqui bobinho. Você entender o que é esse referencial, como é importante. Porque, por exemplo, dentro da matemática financeira, gente, desconto por dentro, desconto por fora. Gente, na boa, se você tivesse ideia de referencial, você nem precisa das fórmulas. Você vai nem precisar daquelas fórmulas gigantescas. Por quê, João? Porque porcentagem dá uma boa base, né? Uma boa base mesmo para matemática financeira. Então, quando eu falo em porcentagem, né? Eu tenho que lembrar de referencial, eu tenho que lembrar de ponto de partida, que vale meu 100%. Beleza? Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para você, ó. Um funcionário recebeu um aumento de 25% em seu salário, sendo indevido tal aumento de quanto deverá ser o desconto para que ele volte ao salário inicial. Beleza? Então, olha só. Uma pessoa recebeu um aumento, né, de 25%. Mas esse aumento ele foi o quê? Foi indevido. E ele tem que voltar ao salário anterior. De quanto tem que ser o desconto? De quanto tem que ser o desconto? De quanto? Bem, vamos fazer o seguinte. Eu posso pensar assim, ó. Josmar, quanto é que esse cara ganhava? Uma dica para você que eu gosto demais é fazer o que dentro de porcentagem? Simular valores, né? Evita esse negócio de X, Y, X. Não. Vamos simular os valores, é melhor. Então esse cara ganhava quanto? Esse cara ganhava, né, 100 reais. 100 reais. 100 reais. Aí ele teve um aumento
De quanto? 25%. Beleza. Josmar, se ele teve aumento de 25% de 100 é 25. Então ele passou a ganhar 125. Bem, esse aumento foi indevido, né? Foi indevido e ele tem que voltar ao que era antes. O que aumentou em valor absoluto dinheiro foi R$ 25. O que diminuiu em valor absoluto foi de R$ 25. Então, aumentou 25, de 100 passou para 125. Jesus, mas eu quero voltar ao que era antes. Então você tira 25. Sim, mas só que tem um porém. Esses 25 que eu estou colocando e que eu estou retirando, isso é valor o quê? Valor absoluto. Então o absoluto da ida é o absoluto da volta. Mas já o referencial, Josimar, da ida depende do ponto de partida. Então o pensamento é o seguinte: quando eu voltar, eu mudei meu ponto de partida. Quem é meu novo ponto de partida, Josmar? Meu novo ponto de partida é quem? É o 125. É o 125. Então ele é meu novo referencial. Os R$ 25 que você acrescenta são os R$ 25 que você retira. O absoluto da ida é o absoluto da volta. Mas o relativo da ida, mas não vai ser mesmo. A porcentagem da ida não tem como ser a porcentagem da volta. Que é meu novo referencial? 125. 125, você é meu novo referencial, você vale 100%. Então você vale 100%. Quanto eu quero tirar de você? Eu quero tirar de você R$ 25. Isso corresponde a qual desconto? Uma regrinha de 3 simples. Então, ó, 125x, que é igual a 2.500. X é igual a 2.500 sobre 125, que vai dar o quê? 20%. Ou seja, o desconto tem que ser de 20%. A ida foi 25, a volta é 20. Ou seja, o absoluto da ida, ele é o absoluto da volta. Mas o relativo da ida, Josmar, jamais será o relativo da volta. Por quê? Porque mudou o referencial. Então ficar esperto com essa questão de referencial. Beleza? Ficar esperto com isso, tá? Então, essa ideia de referencial é muito importante, tá? Muito importante mesmo, porque para que você possa perceber, né, as diferenças. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos treinar um pouquinho de continhas, né? Então, um pouquinho de continhas, beleza? Só para você treinar um pouquinho é o seguinte, Osmar, é importante fazer algumas continhas? Sim, vamos começar com continhas direitinho, depois vai aplicando aquela questão de referencial, que é o mais importante, e assim por diante. Então, olha só aqui, ó. Quando eu falo assim para você, ó, 17% de x é igual a, então é 17%, tem que tirar o símbolo, de x é igual. Então, 17% de x é igual a quanto? 17 sobre 100, 0,17x. Beleza? Então, 17% de x é 0,17x. 300% de. Olha, essas preposições aqui, gente, elas são multiplicações, tá bom? Na matemática. Então, eu falo 300% de x.
Corto 0 com 0, 0 com 0. 3 sobre 1, 3. 3 vezes x, 3x. Beleza? Letra C. Se uma mercadoria sofre aumento de 30% no seu preço X, então seu novo preço será. Aí eu faço assim, ó. Ela era como se fosse 100%, Josmar. Mas teve aumento de quanto? De 30%. 100 mais 30, 130%. Só que 130% é o que? É 130 sobre 100. Que dá o quê? 1,3x. Então, aumentar 30%, na verdade, é você multiplicar por 1,3. Por que 1,3? O 1, ele traz o valor principal, né? O capital principal. O 0,3 é o quê? É os juros em cima dele. Então, se eu quero aumentar 30%, eu faço o quê? Multiplico por 1,3. Beleza? Letra D. Se a mercadoria sofre agora uma redução de 15% no seu preço X, então seu novo preço será, então, era 100%, perdeu quanto? 15%, passou para 85%. Então, 85% é quem? 85 sobre 100, que dá quanto? 0,85x. Então, se eu quero ter um desconto de 15%, eu pego aquela mercadoria e multiplico por 0,85. Se eu quero ter um aumento de 30%, eu pego aquela mercadoria e multiplico por 1,3. Então, se é aumentar, é 1 ponto alguém. Se é diminuir, é 0 ponto alguém. Beleza? E assim por diante. Vou fazer aqui, ó, letra E. Aumentar 40% significa multiplicar por, não é 40%? Então, é que eu falei, ó, é 100% mais 40%, que vai dar 140, que aqui, na verdade, 1,4. Então, se eu quero aumentar 40%, eu multiplico por quanto? 1,4. Aumentar 3% significa multiplicar por quanto? Não é 3%? Então, é 100 mais, que eu quero aumentar 3%, 103%. Dividindo por 100 dá 1,03. Então, eu quero aumentar 1,3%, 0,03. Aumentei 3%. Então, se você multiplicar o valor por 1,03, se aumentou 3%. Se você multiplicar por 1,4, você aumentou 40%. Então, vamos lá. G. Diminuir 25% significa multiplicar por. Diminuir agora, né? Então, 100 menos 25, que é quanto? 75%, que é 0,75. Então, se eu multiplicar por 0,75, automaticamente eu dei um desconto de quanto? De 25%. Então, 0,75. Beleza? Letra H. Diminuir 9% significa multiplicar por. Eu quero diminuir também. Então, 100% menos 9%, 91%, que é 0,91. Então, eu multiplico por 0,91, que vai diminuir quanto? 9%. Então, se eu quero aumentar, é 1 ponto alguém. Se eu quero dar um desconto, diminuir, é o quê? 0 ponto alguém. Beleza? Ok. Agora eu vou seguir, vamos fazer algumas questõezinhas, né? Para você ver como é que funciona. Então, olha só. Por exemplo, questão 2. Né? Josmar, pode vir questões de conjuntos? Pode. Pode vir questões de outros modelos? Pode. Tudo misturado com porcentagem. Porque, na verdade, a porcentagem ela é, só ela é a representação de um valor. Então, eu posso ter essa representação relativa dentro de vários contextos. Beleza? Mas essa questãozinha, ó.
Uma pesquisa revelou que 70% das pessoas entrevistadas assistiam à TV. Sabe-se que 60% das pessoas entrevistadas eram do sexo masculino. E que 75% das mulheres entrevistadas assistiam à TV. Qual a porcentagem de homens entre as pessoas que não assistiam à TV? Aí eu chamo a atenção para você, lá para aquela nossa aulinha de conjuntos. Eu tenho o quê? Eu tenho masculino, eu tenho homens e eu tenho mulheres. Eu tenho pessoas, Josimar, que assistem à TV, né? E tem pessoas também o quê? Que não assistem à TV. Então, eu posso ter alguém que seja masculino, homem e mulher? Não. Eu posso ter alguém que assiste e não assiste a TV? Não. Mas eu posso ter o quê? Um homem que assiste, um homem que não assiste, uma mulher que assiste e uma mulher que não assiste. Então, o que acontece? A gente pode ter uma parte em comum e outra parte não ser em comum. Certo? Então, o que eu posso fazer? Fazer o seguinte, ó, nós temos aquilo que eu aprendi para vocês, ó, homens, mulheres, assistem à TV, não assistem à TV. Beleza? Então lá comigo. Vamos lá. Josmar, só tem valores relativos. Então o meu total é quanto? 100%, é melhor, tá? Só tem valores relativos, então a gente vai colocar o nosso tudo como 100%. Perfeito? Então fala assim, ó. Uma pesquisa revelou que 70% das pessoas entrevistadas assistiam à TV. Beleza. Sabe-se que 60... Então, ó, peraí. 70% assistiam à TV. Então, 70% assistem, logo 30% não assistem. Sabe-se que 60% das pessoas entrevistadas eram do sexo masculino. Então, se 60% são homens, 50% são mulheres. Beleza? E fala bem assim, ó, e que 75% das mulheres entrevistadas assistiam à TV. Então é 75% das mulheres. Quantas mulheres nós temos? Nós temos 40% de mulheres, né? Então 75% de 40%. Né? Então, ó, 75% de 40%. Corta, corta, né? 75 vezes 4, 300 sobre 1000. Corta, corta. Ficou 30 sobre 100. 30 sobre 100 é quanto? 30%. Não é isso? 30%. Então, olha só. 75% das mulheres entrevistadas assistiam à TV. Então, aqui eu tenho 30%. Não é isso? Porque é 75% de 40%, né? 75% das mulheres assistem. Agora é só completar. Quem é que falta aqui para dar 70? 40. Quem é que falta aqui embaixo para dar 60? 20. 30 mais 10 para dar 40. Pronto. Temos todas as nossas, né, possibilidades. Legal. Aí fala assim, ó. Qual a porcentagem de homens entre as pessoas que não assistem à TV? Que não assistem, né? Qual a porcentagem de homens entre as pessoas que não assistem à TV? Entre as pessoas que não assistem à TV, olha só aqui um detalhe. Quem não assiste à TV, Josimar? Quem? Os 30%. Esses 30% são as pessoas
esses 30% são as pessoas que não assistem à TV. Mas a pergunta é, qual a porcentagem de homens entre essas pessoas que não assistem? Nós temos quantos homens lá? Nós temos 20. 20 entre, né, os 30. Então, qual a porcentagem de homens entre as pessoas que não assistem à TV? Então, eu falo o seguinte, 30, né, vou falar que é 100%. E lá dentro tem 20 homens, que vale X. Aqui na regrinha de 3, 30 vezes X, esse cantinho aqui, ó, 30x, que é igual, vou fazer aqui, 20 vezes 100, corta 0 com 0, x é igual 200 sobre 3, que vai dar 66,6 dízima%. Então, 66,66666 das pessoas que não assistem à TV são homens. Beleza? Esses são homens. Então, aqui está a resposta. Beleza? 66,6. Belezinha? Então, olha só. Você percebe que essas questões, né? Pô, foi uma questão de conjuntos, foi. Mas você percebe que tem o que aqui dentro? Porcentagem. Então, na verdade, é mais ou menos isso. O que nós temos que saber de porcentagem é o seguinte. Porcentagem é interpretação. Ah, aumentou tantos por cento, diminuiu tantos por cento, entendeu? E assim vai. Então, assim, verificar o ponto o ponto de partida, o referencial. Tá vendo? Ó, olha só essa questãozinha aqui rapidinho, a questão 6. Só para você analisar comigo, ó. Em janeiro, uma loja de liquidação decidiu baixar todos os preços em 10%. No mês de março, frente à diminuição dos estoques, a loja decidiu reajustar os preços em 10%. Em relação aos preços praticados antes da liquidação de janeiro, pode-se afirmar que no período considerado houve o quê? Um aumento, uma queda. Só tem porcentagem de novo, Josmar, só tem valores relativos. Então simula um valor. Quanto é que era essa mercadoria? R$100. Só que a questão fala o seguinte, que na liquidação baixou os preços para quanto? Baixou em 10%. Se baixou em 10%, passou para quanto, Josmar? Passou para 90. Certo? Passou para R$90. No mês de março, frente à diminuição dos estoques, a loja decidiu fazer o quê? Reajustar em 10%. Agora o seguinte, olha só, a observação é essa aqui, ó. O referencial inicial era quem? Era o 100. Depois passou para quanto? Para 90. Agora o meu novo referencial é quem? São os R$90. Então agora vai fazer o quê? Decidir o quê? Reajustar em 10%. Né? Tirar 10% no começo aqui é tirar quanto? R$10. 100 menos 10 passou para 90. Mas se aumentou 10%, foi em cima de quem? Dos 90. Que é quanto? R$9. Então passou para quanto? R$99. Passou para R$99. Então eu percebo que mudou o referencial e do início, no período considerado, nós saímos de quem? Nós saímos de 100 para 99. E de 100 para 99 perdeu o quê? Perdeu 1. Toda vez que você simular o número 100, já sai em porcentagem. Então houve uma queda de 1%. Beleza? Então a questão é a seguinte, gente, é você perceber que é referencial, é raciocínio. Então vamos fazer o seguinte, nos próximos blocos vamos fazer várias questões envolvendo essa ideia de referencial, meu ponto de partida. A ida não é igual à volta no relativo, a ida só vai ser igual à volta no absoluto, beleza? Verificar o ponto de partida certinho, tá? E quando tiver só valores relativos, simula o número 100, beleza? Finalizar esse bloco aqui de novo, daqui a pouco a gente continua.